Deixa pra lá. Vamos tratar de um assunto, então, que nós chamamos a sua atenção. O projeto que regulamenta os jogos de azar estava previsto para ser votado hoje, mas ele acabou sendo adiado. Deve ser votado na semana que vem. Mas para a gente já formar a opinião, contra e a favor, obviamente, né? Nós vamos conversar aqui com o Paulo Fernando Melo. O Paulo Fernando Melo é do Movimento Brasil Sem Azar. Paulo, boa noite, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Paulo. Boa noite, Heródoto. Estamos aqui para falar de um assunto de capital importância. Hoje o Senado adiou a votação do projeto de lei que visa regulamentar a jogatina no Brasil. Então nós, do Movimento Brasil Sem Azar, estamos acompanhando atentamente isso e somos contrários a essa legalização porque acreditamos que a jogatina nunca vem só e ela sempre vem mal acompanhada. Acompanhado do crime organizado, do narcotráfico, da lavagem de dinheiro, da corrupção, da prostituição, da exploração de mulheres. De tal maneira, tem dois projetos, um no Senado Federal, de autoria do senador Ciro Nogueira, e um outro projeto no âmbito da Câmara, que é um projeto que data de 1991. E o relator, o deputado Guilherme Mussi, de São Paulo. Então, eles estão travando uma luta com o tempo para ver se a Câmara aprova primeiro que o Senado ou o Senado aprova primeiro que a Câmara. Paulo, os bingos também seriam premiados caso alguns desses projetos avançassem ou não? O projeto prevê a legalização da jogatina geral, além do bingo, além do cassino, videopôquer, jogos online, regulamentação do jogo do bicho, porque eles acham que no passe de mágica, os problemas econômicos e políticos que estamos atravessando, como num passe de mágico, com a legalização do jogo, tudo será resolvido. Nós, em 2010, já tínhamos derrotado essa questão do bingo. Lembrar que toda essa crise política começou com Valdomiro Diniz, que era o assessor do Zé Disseu, Valdomiro Diniz, que foi presidente da Loterd no Rio de Janeiro, no governo Benedito da Silva, e o Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira agora, bicheiro, que inclusive está preso novamente. Então, é muito estranho que, num passe de mágico, o Congresso Nacional queira aprovar a regulamentação do jogo para salvar o Brasil dessa grave crise econômica, política e moral que estamos atravessando. Eu diria que é o bode na sala. Para desviar a atenção de outros assuntos mais graves, né, querem legalizar a jogatina no Brasil. Paulo, a arrecadação que isso provocaria através de impostos seria pequena, é grande? Você tem avaliação de quanto seria ou não? Sim. O deputado Luiz Carlos Rauli, que é especialista na área tributária, ainda hoje falou na comissão que a legalização da jogatina não aumenta o produto interno bruto, não gera riquezas para o país. Apenas o dinheiro sai do seio da família e vai para os empresários. Porque no jogo é sorte para poucos e azar para muitos. Quem é que ganha com o jogo? Só os empresários, sempre o dono da banca. Paulo, outra pergunta que eu queria te fazer. Alguns desses jogos que você listou agora há pouco para a gente, eles já existem de forma clandestina no nosso país. Então já está envolvido com narcotráfico, está envolvido com contrabando, está envolvido, enfim, com corrupção, etc. O que a gente faz? A gente não permite a legalização, mas o que nós fazemos com essa clandestinidade imensa que existe de jogos? Na verdade, o que eles querem é tornar legal o que é ilegal. Se nós não somos capazes nem de aferir os jogos controlados pela Caixa Econômica, que volta e meia tem denúncias, quiçá regulamentar, fiscalizar todas as máquinas de videopôquer espalhadas por botecos, bares em todo o país. Então, na verdade, é o receio que esse projeto queira, na verdade, o financiamento de campanhas políticas, já que este ano nós não vamos ter mais a contribuição das empresas, das empreiteiras para as campanhas, e por meio do jogo, então, os candidatos, os políticos, arrumarão uma maneira do Caixa 2 ou Caixa 3 para financiar as suas campanhas. Tanto estamos observando o grande lobby que está sendo feito lá no âmbito da Câmara e do Senado por esses empresários para legalizar o jogo, a jogatina no Brasil. Paulo, como é que a gente pode entender que em outros países do mundo os jogos são legalizados? Cassinos existem em vários lugares do mundo. Eu me lembro uma vez de ter descido numa estação de trem na Espanha, na estação do interior, tinha uma máquina de caça-níquel na estação. Portanto, o jogo estava legalizado em geral na Espanha. Pergunto, e esses países, como é que eles pensaram, será, nessas hipóteses que você citou na abertura aqui da nossa conversa? Na verdade, outros países. É uma outra realidade. No Brasil,
nós podemos observar que quem jogava nas pessoas mais pobres, os aposentados, principalmente as mulheres. Nós temos contato com os ludopatas anônimos, que é aquela instituição, assim como os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, prestam assistência e essas pessoas ficavam viciadas em jogo. De tal maneira que nós observamos naquela questão na época do videopôquer, não havia controle nenhum, né? E só quem ganhou dinheiro foram grandes empresários que estão envolvidos na questão do crime organizado, apenas para tornar o dinheiro ilegal um dinheiro legalizado, ou seja, a lavagem de dinheiro, como o Carlinhos Cachoeira fez. Paulo, isso não seria mais uma tutela do Estado sobre o cidadão? Ele que deveria decidir se deve jogar, se não deve, se ele deve ir no cassino, se ele deve ir num videopôquer? Muito bem, na verdade, quem quer jogar já poderá fazê-lo por meio dos jogos oficiais da Caixa Econômica, que está à disposição de todo mundo. As pessoas podem jogar na Mega Sena, na Loto Fácil, no Time Mania, e isso já está disponível para quem queira jogar. Esses jogos que você citou agora, posso considerá-los como jogos de azar ou não? Eu poderia dizer que são jogos de azar, porque existe o jogo bom, né? Existem os jogos de futebol, existem jogos de entretenimento, de inteligência, questão do xadrez, da dama. Eu estou falando da jogatina, ou seja, o jogo que vicia as pessoas, que empobrece as famílias e que apenas faz com que esses empresários possam ter um grande lucro exorbitante à custa do sacrifício das famílias, sem que traga nenhum lucro efetivo para o Brasil. Então, mas essas loterias todas que você citou agora também não empobrece a família e não enriquece o Estado? Nós temos, dentro da loteria oficial, uma parte da verba é destinada para o sistema penitenciário, outra verba para a questão da saúde. Há vários projetos de lei, inclusive, para ampliar isso, para passar uma parte da verba para a Cruz Vermelha. Então, tem um alcance social e que já está disponível para as pessoas que queiram jogar. Diferente da exploração da jogatina, que tem toda uma estrutura, uma máfia internacional, não é? Que querem explorar esses serviços no Brasil. Ok. Paulo, eu queria pedir que você ficasse um instante mais conosco no nosso estúdio de Brasília. A gente volta a conversar daqui um instantinho aqui no portal. Só um instantinho, por favor. Bom, essa história de jogos me lembra uma frase que o Richard deve conhecer muito melhor que eu, porque é de um economista chamado Adam Smith. O Adam Smith dizia que a loteria era o imposto dos tolos. Eu lembrei disso agora, só para brincar aqui com o Richard. Essa frase é minha, essa frase do Adam Smith. Nem eu estou dizendo aqui nem contra a favor, eu acho que você que tem que formar uma opinião a respeito se deve ou não ser legalizado. O problema é nosso enquanto cidadão. Citado agora há pouco.